Então agora eu vou falar sobre os 3 livros, a trilogia cósmica. Eu terminei de ler, foi uma experiência bem interessante, várias coisas boas, algumas coisas ruins. Vou fazer alguns comentários aqui pra vocês. Então se você gosta desse autor, não esqueça de curtir e compartilhar. Tem uma playlist só sobre ele aqui no canal. Então, o Lewis, ele escreve muito bem, ele tem analogias, né? Ele tem algumas comparações, é muito interessante, ele provoca muita reflexão. Então, por exemplo, eu tenho aqui no canal, você pode observar aqui atrás também, que é essa coleção do Lewis que eu estou fazendo os roteiros, tá aqui na playlist como eu já comentei. Na parte de teoria, alcançou um resultado melhor do que a proposta aqui, que é essa parte de literatura. Tem o Crônicas de Nárnia, que no momento aqui que eu estou gravando esse vídeo eu não li ainda, mas eu acho que no Nárnia ele teve um resultado melhor do que a proposta aqui. Por que aconteceu isso? Então, o primeiro da trilogia é um livro muito mais interessante, é uma leitura muito mais agradável, o personagem é melhor construído, então ele vai lá para outro planeta, ele conhece os aliens, digamos assim, né? Tem muito essa parte de religião por trás, você não precisa ter muitos conhecimentos de religião ou do cristianismo para você captar as várias analogias, alegorias que ele faz. Rapidamente você tem essa percepção. Aqui ele tem uma descrição do planeta, da parte das características, que ele vai conhecendo os aliens, a cultura, o que é bom, o que é ruim, e aí você começa a perceber, nossa, esses aliens aqui, eles têm uma cultura, digamos, superior, no sentido que eles não fazem a guerra, eles convivem melhor, e aí você começa a traçar os paralelos do que a religião, é bem intuitivo. Se você tem um grau de conhecimento maior, você vai ver muito mais comparações, é bem mais interessante. Então, partindo dessa ideia, por que eu vi alguns comentários quando eu fui tentar buscar coisas na internet para complementar o meu roteiro? Eu vi que algumas pessoas não gostaram do livro ou sentiram alguma dificuldade. Justamente porque ele faz esses comparativos e algumas vezes fica, digamos, chato, um pouco tedioso de ler. Então nesse primeiro é bem agradável. No 2... já fica bem mais difícil a leitura, não assim de você entender, só que fica bem mais parado a ideia do livro. Aqui no segundo, que é o Perelandra, né? Ele volta para o espaço, agora um outro planeta, então tem essa ideia do Gênesis, Adão e Eva, e aí ele fica discutindo tem um outro personagem ali que fica tipo um monstro, então tem uma disputa depois, então os diálogos, você percebe que essa discussão da teoria, que ele quer trazer de maneira mais fácil, que eu acho que ficou muito mais claro nos livros de teoria, e talvez no Nárnia fique uma coisa mais leve, mesmo ele avisando que os 3 livros, né, você pode ler de maneira separada, é possível, ele também avisando que é um conto de fadas, digamos, para adultos, então algumas coisas a mais, talvez crianças realmente não vão gostar muito. E também porque tem toda essa carga de teoria que está bem diluído, você consegue perceber, só que talvez, se a sua proposta, né, for só uma leitura de prazer, né, para a sua diversão, tranquilamente, eu recomendo só o primeiro. Os outros 2 você vai gostar, mas se você começar a ler, você fala, vou pular algumas páginas, ou vou ler para mais à frente, em outro momento, eu não vou tirar a sua razão, porque realmente tem uma carga, né, digamos assim, um pouco maior, que você tem que ser um leitor com mais experiência, você ter algumas outras referências que vão tornar a leitura um pouco mais agradável, né, mais palatável. Mas enfim, é um livro simples, eu recomendo a leitura se você vai gostar. Se você gosta dos livros do autor, você também vai ter uma diversão. Fiz aqui alguns avisos que eu achei interessante, eu vi que outras pessoas também comentaram. Então voltando aqui para o primeiro, né? Ele escreveu perto do início da Segunda Guerra Mundial, então tem toda essa... você percebe algumas características do momento histórico também que está inserido, a gente consegue fazer esse paralelo. A gente acompanha então o personagem principal, ele é um professor de filologia, no caso, né, estudo das línguas, que é o que na verdade o amigo dele, que é o Tolkien, como se fosse uma homenagem. Então o que acontece? Aqui nesse livro a gente tem certeza, ou muito forte, a gente tem certeza que ele fez de propósito todas essas partes de teoria e, digamos assim, de construção dos personagens, porque nós temos biografia, temos estudos, as cartas, outros textos que ele escreveu, também a ideia do Tolkien, que os dois se reuniam junto com um colega, ou mais 1 ou 2 colegas, não lembro agora exatamente. Então tem todo esse conjunto de textos que eles deixaram, que eles fizeram, né, de propósito, essa construção desse mundo, toda essa parte de teoria. Então quando você está lendo, você sabe que tem tudo isso. Você pode ler ou não, buscando todo esse conhecimento, nessa parte de simbologia, analogias, enfim. Não é obrigatório, muita coisa você vai perceber. Se você quiser ler
digamos, com esse objetivo mais acadêmico, científico, ou ler de novo para você captar mais informações, também você vai conseguir. Então aqui também vai discutir a parte de antropologia, sociologia, a religião, porque quando o personagem principal ele vai para o planeta, né, em alguns motivos que tem no começo da história, para eu não contar para vocês, ele chega lá e começa a conhecer, tem toda uma reflexão, então cada raça tem um objetivo, algumas características. Neste livro, a jornada, você acompanhar o personagem, é muito importante, porque é passo a passo. Eu poderia citar algumas páginas, eu vou citar uma delas mais à frente, só que você não vai conseguir, ou ficaria mais complexo eu te passar o sentimento ou a conclusão. Mas na verdade, no geral, é justamente isso, é propor essa reflexão de itens que está na religião, no caso o cristianismo, no sentido mais geral do termo, não coisa especificamente, ou uma convergência do que seria o cristianismo para as várias vertentes, e você ter essa reflexão. Também a reflexão teórica de que eu acho que todas as sociedades tiveram a religião, então tem essa discussão filosófica também, se a gente pode ou não tirar a religião da cultura ou daqui para frente, o que vai acontecer, se tem vantagens e desvantagens, então também tem essa discussão. Ela aparece mais num outro sentido no livro 3, que eu já vou comentar também. Então aqui uma discussão, né? Na página 97 do livro 1, ele está discutindo com um dos aliens, né? Que ele encontrou essa parte, digamos, da parte sexual, e aí ele comenta aqui que o alien, ele não vai ficar viciado, que nem tem essa discussão hoje, né, que é tudo tá sexualizado na sociedade, internet, pornografia, que no caso ele vai ter esse relacionamento, vai ter filhos, mas depois ele consegue controlar, ter uma autodisciplina, porque ele vai cuidar da família e fazer outras coisas, né? Ele não vai deixar que o vício dele, ou alguma vontade dele, domine ele e controle, né? Esse autocontrole, você ter essa disciplina, você não ter vícios. Então ele discute aqui, e aí mais à frente, na minha anotação, na página 49, eu lembrei, né, fazendo aqui o roteiro, que quando ele está agora no segundo livro, no outro planeta, ele vai encontrar, ele está lá perdido, fala, nossa, o que eu vou comer, sofrido, etc. Aí ele achou um alimento, aí ele vai provar esse alimento, ele fala, nossa, ele é muito bom, e eu vou ficar viciado nele, se eu comer muito, se eu levasse para a Terra, todo mundo ia ficar viciado nesse alimento, porque ele é muito bom, ele é muito rápido aqui, e eu vou ter guerras para buscar esse alimento. Então essa mesma discussão, autocontrole, porque tem muito alimento, então ele comeu uma pequena quantidade, já ficou satisfeito, ele falou, não vou comer a mais, quando eu tiver fome de novo, eu acho de novo esse alimento, e também não vou nem carregar ele comigo, que eu sei que eu vou encontrar de novo. Então tem todo esse mindset dessa discussão, né, dessa reflexão, todos esses valores que ele quer trazer aqui. Então, quanto maior a sua experiência de leitura, maior a sua teoria, as suas outras referências de outras obras, mais interessante fica o livro. Por isso que, até um dos comentários que eu vi quando eu estava buscando nos sites de livro e tudo mais, um dos comentários foi isso. A pessoa até comentou, eu não gostei, achei um pouco chato, mas talvez seja a minha falta de experiência em outras teorias. Eu achei interessante. Então essa pessoa já está no caminho certo, porque ela entendeu que tinha mais referências, ela conseguiu perceber, mas não sabe de onde que veio. Então, enfim, essa é uma das conclusões que eu estou trazendo aqui pra gente. E ainda nessa ideia, né, de autocontrole, eu estou mostrando aqui os meus 9 livros do Theodore Dalrymple, porque eu não lembro em qual deles que eu li, então eu estou mostrando todos que eu já li, para ser um desses daqui. Aí você pode ver aqui no vídeo, tem uma playlist aqui no canal com livros dele também, não são todos que tem aqui, mas dá uma olhada que eu já fiz mais vídeos. Que um dos textos, ele fala justamente essa ideia do autocontrole, que na nossa sociedade atual, a gente tem tudo muito fácil. Qual é o exemplo que ele falou? Da fruta, e aí eu lembrei da fruta do livro 2, porque agora, quando ele era criança, ele tinha que esperar até a fruta da época, né, a época da fruta específica, ele comprar e matar a vontade dele. Ele tinha que comer naquela época, ou mais ou menos, enfim, e depois só no ano que vem, ou daqui 6 meses, enfim, que ele ia conseguir ter essa fruta de novo, esse prazer. Então ele tinha que ter esse controle, essa reflexão de aproveitar ou não a época. E hoje em dia você consegue comprar, claro que na época fica mais barato, fica, digamos, você encontra mais fácil, mas por causa da tecnologia você consegue comprar todas as frutas em toda a época do ano. Então você perde essa oportunidade de reflexão que você tem durante a sua vida. Então eu achei bem interessante também. Então aqui, só para fechar o livro 2 agora, então ele chega lá,
E aí tem toda essa discussão, ele está no planeta, aí ele encontra a Dama Verde, que seria mais ou menos a ideia do Adão e Eva. E ele percebe isso, também percebe isso na leitura, e ele fica discutindo, ela não sabe como é o nosso mundo, ela não tem, digamos, a nossa corrupção, nossos valores errados. Aí você percebe nos diálogos, olha, é isso, aí você começa a refletir, aí depois aparece um outro personagem, enfim, por algum N motivos ali, e vira, digamos, o antagonista, e fica os três conversando. Por isso que algumas pessoas podem achar um pouco chato, porque daí é uma reflexão que você tem que estar lá acompanhando e entendendo. Ah, legal, ele quer fazer essa conclusão. Tem uma ideia também que, como tem, digamos, vários níveis de alien, né? Citando assim, né, as outras espécies, tem uma discussão, você percebe que o personagem fala, nossa, esse cara aqui pode ser, digamos, Deus ou um anjo, porque ele tem um poder maior, ou uma consciência superior, ele é imortal, ou ele é muito rápido, então ele está em vários momentos do planeta, então se tem um espaço, ele é muito rápido, então ele vai e volta, então parece que ele está onipresente, mas na verdade é que a velocidade dele é mais rápida, ou a nossa que é mais lenta, enfim, então tem esses insights aí, meio científico, meio religião, e você vai captando e vai tendo essas reflexões, também é interessante, tem bastante no 1, tem algumas coisas no 2, e aí quando chega no 3, certo? É uma ideia totalmente diferente. Então eu percebi uma outra coisa também, que aqui ele está, digamos, longe da Terra, aí no 2 ele fica mais próximo da Terra, e aí daqui fica realmente dramas humanos no 3, que é o que acontece exatamente na Terra, né, no planeta Terra. Então o que eu percebi no livro 3? Então ele começa que tem uma faculdade, e essa faculdade quer construir uma outra faculdade. Dentro dessa faculdade você começa a ver, opa, ele vai destruir prédios, destruir floresta, destruir a cidade, a arquitetura, a cultura local. Aí você vê que está quebrando os valores. Aí você começa a ter aquela discussão. Qual é o valor bom, qual que é o ruim, porque eu estou mantendo esse valor, porque eu tenho que transmitir esse valor. Aí discute da ciência, aí vem as pessoas, aí vem a parte política. Com a parte política, tem aqui, ó, Peso da Glória, certo? Veja, já não tem no canal vídeo sobre este livro aqui. No capítulo 6, justamente o que acontece aqui. Porque aqui é uma faculdade, então tem grupos políticos, ou os professores fazem combinados. E aí o personagem, você vê que tem uma disputa interna dos seus valores, do que é religião, do que é importante para ele, da família. Tem a parte da esposa dele também, que é uma outra momento da história que está correndo em paralelo. E você vê que ele quer participar desse círculo íntimo, né, que é o que o autor discute aqui, que é justamente essa ideia de você estar num grupo e esse sentimento de você pertencer a algum, mesmo que seja um grupo com valores ruins ou valores que você não concorda. Então o personagem aqui no 3, ele tem toda essa... ele sobe, ele desce, tem essa queda, essa reflexão. Ele percebe que aquela sociedade, aquela cidadezinha que está tendo violência, o poder da mídia com o jornal, porque ele tem que escrever coisas no jornal que vão contra a ideia dele, então vai mudar a sociedade, como as pessoas pensam. Então você vê que tem muitos caminhos de coisas que nós estamos discutindo hoje, ou que a gente pode resgatar de outros autores, filósofos, está aqui. Então, como eu falei, é uma leitura interessante se você tem uma bagagem um pouco maior, que daí você começa a ficar, aqui é esse símbolo, essa alegoria, então teve várias anotações. E aqui, finalizando os comentários, eu achei, quando fui pesquisar, que parece que o George Orwell, né, do 1984, elogiou, eu também percebi isso, que esse livro foi lançado 2 anos antes do livro do Orwell, e quando o Orwell leu e falou que essa construção da outra faculdade que está vindo com valores diferentes, está destruindo a parte da tradição, do que importa, do que é importante, eu falei, nossa, isso aqui é na mesma direção, assim, parece 1984. Dito e feito, eu fui lá, pesquisei um pouco mais e achei que o Orwell tinha comentado isso. Então você vê que já conversa com mais coisas também. Então se chegou até aqui, muito obrigado, espero que você tenha gostado do vídeo. Não esqueça de fazer comentários para que eu possa ter mais informações, refletir, melhorar nos próximos vídeos. Tem minhas redes sociais aqui, tem o meu Apoia-se. Se você não puder contribuir, eu peço que você compartilhe o vídeo, dê like, que é muito importante aqui para o canal. E também não se esquece de checar aqui as várias playlists que tem no canal. Tem do Theodore Dalrymple, tem do C.S. Lewis. E é isso, e a gente se vê no próximo vídeo.